Se você ainda não está vivendo a vida dos seus sonhos, você já pelo menos se perguntou o porquê disso? Você sabia que a sua crença de merecimento e o seu medo de falhar ou de ser rejeitada é o que te impede de viver uma vida extraordinária? Faltam 5 meses para o ano acabar e eu quero te propor um desafio, porque ainda dá tempo. Dá muito tempo de alcançar muita coisa ainda e para fazer isso, você vai precisar fazer algumas mudanças internas, se comprometer comigo aqui nos próximos dias, porque eu tô pronta para segurar sua mão e te entregar inúmeras ferramentas que vão mudar de uma vez por todas a sua relação com a rejeição e com a falha. Eu quero começar com uma pergunta. Se você zerasse o seu medo de falhar ou de ser rejeitada, ou se eu tivesse aí, ou uma pessoa que você considera assim, uma autoridade máxima falasse pra você, pode ir, pode fazer, porque vai dar certo, você não vai falhar e não vão te rejeitar. O que é que você faria? Você sabia que a falha pode ser um indicativo de que você está no caminho? É um sinal que você está se movimentando, que você está fazendo, mas eu não sei por que te fizeram acreditar que falhar, errar e ser rejeitado não é uma coisa boa. Um exemplo que eu gosto muito de usar é do Michael Jordan. Conta-se que ao longo de sua carreira ele errou mais de 9.000 lançamentos, perdeu mais de 300 jogos, errou 26 lançamentos decisivos, onde o resultado do jogo dependia única e exclusivamente dele. E ele afirma que falhou incontáveis vezes na sua vida, mas que foi a sua maneira de lidar com as suas falhas e com as suas rejeições que fez dele um homem bem-sucedido. O medo de falhar e de ser rejeitado são as duas maiores razões pelas quais muitas pessoas simplesmente nem tentam ir atrás daquilo que sonham. Elas preferem se estagnar e se convencem de que o melhor é continuar onde estão. E daí abandonam seus maiores sonhos, seus maiores projetos, as suas vontades, as suas ambições. Embora a rejeição e falha, eu sei, não são as mesmas coisas, mas o efeito que elas causam no corpo é exatamente igual. Sabe aquela sensação de que quando você se vê frente a um desafio, o corpo treme, a barriga esfria, a mão começa a suar, o corpo começa a responder de uma maneira muito estranha. E você sabe por que isso? Porque uma das nossas necessidades básicas principais é o pertencimento. E não pertencer causa em nós, seres humanos, o senso de não existir. É como se a gente estivesse morrendo e é por isso que o seu sistema trava. Tudo na vida, gente, carrega o sentido que você dá. E esse sentido é o que cria essas emoções dentro de você. E essa emoção que você começa a sentir é o que vai gerar a experiência que você vai ter. Por isso, quando você muda o sentido, ousa fazer o que te assusta, a sua vida muda. Você transforma frustração em confiança, insegurança em gratidão, rejeição em resiliência e o seu senso de merecimento e aceitação, então, se tornam muito mais sólidos. Quando você muda a sua maneira de se relacionar com a rejeição e com o medo de falhar, toda a sua vida se transforma. Os desafios monstruosos que pareciam que iriam te engolir tornam-se gatinhos. Quando você se equipa emocionalmente com as ferramentas que podem mudar completamente como você se sente internamente, o seu relacionamento com a falha e com a rejeição também mudam. E acredita em mim quando eu te falo, essa mudança faz brotar em você um poder tão infinito de transformar rejeição e falha em força e coragem. Existem 4 ações assim super básicas que se você tomar, eu posso te garantir que você vai ressignificar a sua maneira de lidar com a frustração de ser rejeitado ou de falhar em algo que você se propõe a fazer. E quais passos são esses, Priscila? Primeiro você precisa identificar como você reage, como que você vê a falha e a rejeição e quais as emoções a falha e a rejeição causa dentro de você. Depois você precisa criar uma estratégia para redefinir essa visão que você tem disso. Uma vez redefinida, a gente vai lá, revisita, reestrutura e por último, comemora. Dito isso, a sua missão hoje vai ser se observar. Observe qual sentido você dá para a rejeição. Qual sentido você dá para a falha quando acontece?
Qual é o sentimento que se potencializa aí dentro de você e quais os argumentos você usa para não tentar pelo simples medo de falhar ou de ser rejeitada? Sabe aqueles pensamentozinhos sorrateiros que vêm sem avisar? Observe como você reage internamente e o que acontece quando a surpresa do dia é: desculpa, mas você foi rejeitado. Esse negócio aqui que você tentou não deu certo não, falhou. Eu posso até começar usando o meu próprio exemplo. A minha vida toda eu aprendi que eu precisava ser invisível, imperceptível, que eu tinha que me comportar de uma maneira. Fala assim, não seja tão expansiva, não sorria demais, não seja tão emocionada, menina. Não usa essa roupa que vai chamar atenção. E o que isso causou em mim? Como é que a Priscila criança trouxe isso para a vida adulta? Uma vida inteira pautada em não suficiência. Como assim? Nunca era suficiente. Nunca tava bom. Eu nunca me sentia pronta. Aí eu tinha que fazer outro curso, outra formação, outro workshop. Aí tinha que perder um pouco mais de peso pra poder executar isso. Não, tem que malhar porque o braço tá flácido. O cabelo não tá bom, vamos fazer outra progressiva. E aí o que acontecia? Todas as vezes que eu me propunha a fazer algo que eu ia lá e falhava, como é que eu reagia? O que é que eu me contava? Eu sabia. Eu sabia que ia ser assim. Sabia que não ia dar certo. Eu não sei nem pra que eu inventei moda. E todas as vezes que eu dava lugar pra essas crenças, eu ia de super corajosa pra personificação da autodesvalorização. Por que isso? Por confundir autoconfiança com autoestima. Porque a autoconfiança eu sempre tive. Eu era boa em um monte de coisa, porque filha de mãe exigente é boa em tudo o que faz, né? Porque ela tem que ser, a vida não me deu outra opção. Então eu tinha autoconfiança de saber que eu era boa pra executar, pra fazer, pra acontecer. Só que quando vinha alguém e me criticava, eu nem ao menos validava a crítica. Eu simplesmente pegava como verdade e me paralisava. Então quando você desenvolve a sua autoestima, você tem a humildade de reconhecer ou rejeitar a opinião do outro. A falta de autoestima, ela se manifesta de duas maneiras. Ou como uma pessoa que se sente incapaz de tudo, que não consegue fazer nada, uma pessoa que se sente inferior a tudo e a todos, e tem aquela que vive a vida no pedestal. E eu era essa, extremamente soberba, falava, quem é essa pessoa? Só que assim, quantas vezes em situações eu me colocava numa situação como se eu estivesse por cima da carne seca, né, como diz no Brasil, e eu tava toda quebrada por dentro. Mas por quê? Porque a minha falta de autoestima se apresentava como arrogância. Então, quando eu desenvolvi e soube separar essas duas coisas, eu me senti muito mais pronta para ir para a vida. Então, esse medo de ser rejeitada, esse medo de falhar já não me assombrava mais. Então, para eu me livrar e me tirar desse lugar, o que eu tive que fazer? Eu tive que ressignificar as minhas crenças e a minha maneira de me olhar. E agora que você escutou a minha história, eu quero saber da sua. Tenta se lembrar aí de quando alguém te rejeitou, ou quando você tomou finalmente a coragem de fazer algo novo, que você tinha muito medo e as coisas não saíram como você idealizou. Pronto, falhou. Ou fui rejeitado. Ou será que você é do tipo que nem ousa tentar? Porque o medo te paralisa tanto que você nem tenta. Eu quero te encorajar, sem medo algum, reviver um desses momentos onde você falhou, onde você foi rejeitado, e observe quais as emoções brotam dentro de você. O que passou pela sua cabeça naquele momento? Qual foi a primeira coisa? Qual foi o primeiro sentimento que veio até no corpo? Seja muito honesto com você. Esse exercício é pra você. Inclusive, se você até quiser escrever, existe um poder de cura na escrita. Eu, pelo menos, amo, escrevo todos os dias. Por que a gente tem medo de revisitar esses momentos e ressignificar a nossa história? Porque como é que o nosso sistema foi programado? O nosso sistema ele foi programado para evitar qualquer tipo de dor. A todo e qualquer custo. Então, quando a gente passa por situações que fazem com que a gente se sinta desvalorizado, não quisto, não amado, não visto, aí a gente faz o quê? A gente sente dor. E é uma dor inexplicável, é dor de quase que tomar remédio, sabe? E se você se permite conectar com essa dor mentalmente,
dependendo do sentido que você dá pro fato de ser rejeitado, aí que você se paralisa mesmo. Você não consegue sair do lugar nunca mais. Aí você quer viver uma vida jogando só na defensiva. Problema de quando você se coloca nesse lugar de viver uma vida na defensiva, onde você não se arrisca, onde você não se permite viver os seus sonhos, desejos, vontades, você negligencia os planos de Deus para sua vida. Oi? É isso mesmo. Você já se deu conta que a Bíblia fala que nós somos feitos para dominar sobre todas as coisas da terra? E todas as vezes que eu não estou nessa posição de domínio, eu estou indo contra a palavra de Deus sobre a minha vida. Isso é promessa, Deus me deu essa autoridade. Então viver uma vida pautada no medo de ser rejeitado, no medo de errar, no medo de falhar, você está vacilando com você e com seu Criador. É por isso que hoje eu quero te encorajar a dar um novo significado para a rejeição dentro de você. Afinal, esse sentimento, como eu falei antes, ele tem o sentido que você dá. Isso quer dizer que a decisão está na sua mão. Eu tenho certeza que assim como eu um dia consegui ressignificar as minhas crenças sobre falar, ser vista, sobre ser bem-sucedida, você também pode fazer isso por você. Acredite mais em você e se presenteie, sabe? Se permita ressignificar. Porque quando você se permitir se ressignificar, você vai viver os planos e propósitos de Deus para sua vida e ainda vai acessar uma vida extraordinária. Então, para hoje, faça os exercícios, se comprometa com você e amanhã eu volto para que a gente possa redefinir e redecorar essas crenças internas. Te vejo amanhã.